Eu vou usar essas 6 velas hoje para te explicar como o vício em pornografia sequestra a sua motivação e te torna de pouco em pouco uma versão piorada, mais pervertida e inibida de você mesmo. Já vi muito vídeo, já vi muito podcast gringo, já vi muita informação, já vi muito método, mas o que eu li nesse livro aqui, um simples capítulo, me trouxe uma visão nova sobre o que é o vício em conteúdo adulto. E se você aí do outro lado da tela estiver disposto, eu vou compartilhar com você agora. O conteúdo de hoje está saindo graças a um outro vídeo que eu postei na minha comunidade fechada, o Gabrita On, em que eu vou falar sobre as minhas recaídas, como é o processo para recomeçar de novo, como foi o meu método de contenção desse vício, como reconstruir a sua vida depois de se descobrir viciado, e todas essas coisas que são um pouco mais pessoais e que a plataforma não gosta que a gente fale por aqui. Esse vai ser um vídeo longo e talvez ele tenha alguns gatilhos específicos, eu já tô avisando porque eu vou falar de uma forma clara, o mais claro que o YouTube me permite. Mais claro, sem censura que isso, só na comunidade mesmo. Deixa esse vídeo rolando, pule para os capítulos que te interessar, caso você esteja pensando em sair, e por favor, tente prestar atenção na lógica. Vamos lá então acender a nossa primeira vela. A primeira coisa que você precisa entender é que ela é um pouco mais técnica, mas eu sei que se você prestar atenção vai dar certo. O seu cérebro é uma máquina de aprendizagem. Ele aprende tudo que você disponibiliza para ele. Ele é altamente treinável e o nosso cérebro é como se ele tivesse uma fome por ser ensinado algo novo. Quando você permite que ele tenha acesso a essa coisa nova, com uma regularidade frequente, ele vai estar aprendendo. É por isso que as redes sociais estão cada vez mais simples para que você aprenda os mecanismos delas cada vez mais rápido. Porque assim, em coisa de 15 dias usando o aplicativo, você já tá viciado nele. Esse conceito do cérebro que quer aprender, que é moldável, que se você vai lá e repete uma ação, um comportamento, uma atitude com ele dia após dia, você está ensinando ele, é um conceito muito complexo que eu tô apresentando da forma mais simplificada que eu posso aqui, que é a neuroplasticidade. Então, o seu cérebro tem fome por coisas novas e sistematizar em forma de caminhos neurais, o qual ele vai fortalecer com o uso. Isso quer dizer que se eu me habituo a fazer vídeos 4 vezes na semana, eu vou ficando cada vez melhor em fazer esses vídeos. Eu vou treinando o meu cérebro, eu treino ele a achar o ângulo melhor, a luz melhor. Como eu faço vídeos falando, ele vai fortalecer, por exemplo, o caminho da minha comunicação mais eficaz. O seu cérebro é uma máquina muito poderosa de aprendizagem. E assim como as representações geográficas, ele é mapeado. Existem áreas específicas do seu cérebro responsáveis por funções específicas. E essas áreas, elas estão sempre competindo entre si para ver quem vai ganhar mais energia. Claro, não energia literalmente, mas acho que vocês estão acompanhando, né? É como se o seu cérebro tivesse uma verba para redistribuir. E aí ele vai observando qual parte daquele mapa você mais estimula ele a usar. Só com essa informação, você já sabe onde a gente vai chegar falando em vício em pornografia. Mas segura aí porque a gente vai acender a segunda vela. Se o cérebro é plástico, se ele está sempre se moldando, se ele está sempre treinável para algo novo, a pornografia acompanha isso. A pornografia é dinâmica. A putaria que a gente vê hoje em dia não é a mesma putaria que os nossos bisavós consumiam. Sempre existiu, mas ela vai mudando, ela vai se adequando de acordo com o telespectador. Tudo que é modificado nela é para que ela seja mais consumida, afinal é um produto. E produtos que estão ligados a prazer acompanham a nossa forma de prazer. Eu vou te dar um exemplo. Pensa na bolacha passatempo. O seu avô ou a sua avó devia achar a bolacha passatempo demais. Se você apresentasse isso como um doce para ele, seria extraordinário. Requintado, delicioso, você consegue lá no mercado comprar, armazenar, tudo ótimo. Hoje em dia, para uma pessoa que é verdadeiramente viciada em doce, a bolacha passatempo não faz nem cosquinha. Ou seja, o mercado de prazer acompanha a mudança do prazer. Eu comi tanta bolacha passatempo que agora ela é simples e o que eu quero mesmo é um pote de 2 litros de sorvete com calda de chocolate e ganache. Mesma coisa com a indústria pornô. No começo desse pornô audiovisual distribuído em massa, que foi mais ou menos uns 60 anos atrás, o termo hardcore e softcore tinha um significado completamente diferente de hoje. O pornô hardcore era um pornô explícito. Não tinha muita arte, não tinha muito esconder o jogo, você mostrava os caras ali fazendo o que eles estavam fazendo. Era como abrir a janela e ver os seus vizinhos transando. Já o softcore era aquele famoso pornô que a gente não entende muito bem, de mulheres nuas em poses artísticas pensando nos seus amores e fingindo que estão brincando de Alok. Você não conseguia ver muita coisa, mas era um tom meio romântico, onírico, sonhador. A famosa Emanuele e todas as suas ramificações por aí. Hoje em dia, a pornografia hardcore
é vinculada a fetiches extremos que envolvem violência e humilhação na maioria das vezes. Além de, é claro, o tabu, mas depois eu vou falar bem sobre tabus. E o que é a monografia softcore, então? É essa que tá em absolutamente todo lugar. Que tá nas músicas que a gente consome, que tá nas cenas desnecessárias de sexo nos filmes e séries que a gente consome. Tá na propaganda que nem tenta mais esconder que eles não estão vendendo só o produto, eles estão vendendo sexo. A pornificação da nossa cultura atual. E aqui eu não tô falando com moralismo, eu não tô falando que nós estamos degenerados e perdidos, eu tô atestando um fato. Você pode ver isso nas coisas que você consome. Você vai ver que existe uma pornificação das coisas. Analisamos tanto isso que o Emanuele de hoje, que era uma coisa muito chocante e transgressora, é uma cena de uma série adolescente da Netflix. Só que o que os produtores de conteúdo e todo mundo que lucra com isso, inclusive alguns movimentos ideológicos, defendem que isso é, na verdade, a quebra de barreiras moralistas, que nós estamos finalmente explorando a nossa sexualidade, sem igreja no meio, sem moral, sem tabu. Na verdade, não. Mas a gente vai acender uma outra vela pra falar sobre isso. Isso daqui tá parecendo missa, mas beleza. Embora eles queiram te vender uma coisa heróica nisso tudo, é só capitalismo. Capitalismo do prazer, capitalismo do vício. A indústria só avança nesses conteúdos cada vez mais porque eles precisam quebrar a tolerância que gerações inteiras consumindo isso por anos e anos criam. E para isso, talvez eu vá ter que explicar um pouquinho sobre a fisiologia de um vício. Entenda o seguinte, todo estímulo viciante, ele vai começar a criar uma tolerância no organismo. É como se a gente tivesse um mecanismo de defesa. Vamos voltar para a bolacha passatempo. Imagine que você gostou muito, ela é muito gostosa, e aí você quer comer uma por dia. De repente, você tá comendo 6 por dia. De repente, você tá comendo um pacote por dia. Depois de um mês comendo um pacote por dia, você sente que não tá sendo suficiente. Talvez você vai ter que misturar passatempo com um pouquinho de sorvete. Até que você começa a querer comer outras bolachas. Isso é um mecanismo de tolerância. O abuso de um produto, de uma experiência, de um comportamento gera uma habituação do seu sistema a isso. Só que você precisa então dar boosts mais intensos para conseguir liberar essa moedinha do prazer. E aqui eu vou deixar o primeiro traço para você que está vendo esse vídeo e talvez não saiba se pode ser considerado não viciado, refletir sobre. Você consome tanto esse tipo de material que você já está criando tolerância a ele, que não adianta mais ir lá e ver o que você sempre viu. Você tem que ir atrás do novo, do mais intenso, do mais pesado, do mais longo, do mais imersivo. Realmente esse é o princípio dessa indústria. Mais sites, mais conteúdos, acesso mais facilitado, vídeos mais longos, mais pessoas nesses vídeos fazendo mais coisas estranhas. É o mais tentando combater a tolerância que a gente está criando, já que nós estamos consumindo isso às vezes durante nossa adolescência e vida adulta inteira. Então nada de heróico, nada de transgressor, nada de quebrar as barreiras, não, é só uma indústria tentando fazer você ficar cada vez mais viciado. O segredo é fazer esse caminho parecer legal, fazer ele parecer divertido. A gente vai desrespeitando o nosso próprio cérebro e treinando ele a uma coisa. Só que isso vale uma vela. Agora eu vou pedir para você lembrar do que a gente conversou lá no começo sobre neuroplasticidade. Se o seu cérebro é uma máquina disposta a aprender o que você disponibilizar para ele, altamente treinável, quando você passa anos e anos, horas do seu dia consumindo um tipo de conteúdo, você está treinando o seu cérebro a ser viciado em pornografia. No livro usa um termo que é muito interessante, que é a masturbação cerebral. Você não só se vicia em procurar esses conteúdos e ficar consumindo eles, você se vicia em se masturbar cerebralmente. Porque é o seguinte, você vai usar todo o seu potencial para aprender, o seu potencial plástico, o seu foco, a sua atenção, a sua capacidade de reter informações, de encontrar coisas, de organizar pensamento. Você vai usar tudo isso para um comportamento supérfluo, um comportamento que não te traz benefício nenhum. Porra de benefício nenhum. A não ser que você seja um editor de filme adulto. Tirando isso, não muda nada. Ai, mas eu só vejo. O problema é você ficar viciado na nhenheta, entendeu? E eu não sou viciado nisso. Errado. Na verdade, a progressão desse vício é que ele escale tanto que daqui a pouco o seu amigo lá de baixo não funciona mais. E ainda assim você vai estar caçando, você vai estar procurando, você vai estar consumindo. Porque você fica viciado nessa masturbação cerebral que eu falei. Então você passa anos, talvez os mais brilhantes e com maior neuroplasticidade da sua vida, treinando o seu órgão mais poderoso a ficar viciadinho em buscar imagens, textos, sons,
vídeos, fragmentos de sexo dos outros espalhados por aí, que hoje em dia podem ser acessados em qualquer hora e lugar. Só que, meu irmão, toda a energia sai do mesmo lugar. A energia que você usaria para aprender uma língua nova, a energia que você usaria para fazer um curso técnico, uma faculdade, a energia que você usaria para ir para academia, entrar em algum esporte, a energia que você usaria para ter disciplina, para ter foco, para ter organização, tudo sai do mesmo lugar. Imagine que você tem uma caixa d'água para sua casa toda, só que ela está com um vazamento. Não vai sobrar água para você tomar banho, não vai sobrar água para você lavar roupa. O seu cérebro também é assim. Qualquer vício é muito custoso para o seu cérebro. E qualquer vício vai acabar com a qualidade de vida das outras coisas que não estão presas nesse ciclo. É um vício maldito, amaldiçoado, porque você descobre um objeto que te dá muito prazer. E aí você passa muito tempo na caçada desse objeto. É por isso que o viciado em pornografia, talvez não seja muita gente que saiba disso, mas nós somos viciados em procurar. Por isso que tem aquele meme do vídeo perfeito, do link sagrado. Você tá procurando, você tá na procura. E o prazer que você obtém quando você consegue achar, seja com a sua nhenheta, com o seu Alok ou não, sempre é menor do que o tempo que você buscou. Imagine ficar 3 horas para conseguir tirar 30 segundos de prazer. É isso. E aí o ciclo recomeça novamente, porque você quer de novo isso. Você vai repetindo, repetindo, aumentando, escalando, até que isso te leva à exaustão e tira de você horas da sua vida, dinheiro, relacionamentos, interação social. E as 2 últimas velas vão falar exatamente sobre isso, e são pontos polêmicos, então só fica se você estiver pronto pra verdade. E as minhas velas não estão dando conta. A indústria vai quebrar a sua tolerância oferecendo sempre mais, mais, melhor. Só que além de tudo, ela também tem uma coisa a favor dela, pelo menos nos últimos anos com a internet. Ela tem uma possibilidade algorítmica de fazer você achar o fetiche certo. Pensa comigo que você é só um cara tranquilo. Um cara tranquilo, que não sendo viciado em monografia, você tem uma preferência sexual bem ok. Você gosta de loiras peitudas, pronto. E aí, de repente, você descobre esse mundo maravilhoso, você tá solteirão, você tá precisando ali, e aí você vai direto para aquele site laranja pesquisar na categoria loiras peitudas. Se você cai nesse vício e acaba vendo ali umas 2, 3 horas de conteúdo por dia, talvez em umas semanas você já cansou de tudo que tem nessa categoria. E aí você vai pular para a próxima categoria. Mas aí o seu vício vai escalando, você vai tendo que quebrar a tolerância toda hora. E de repente você já zerou essa categoria também. É igualzinho a bolacha passatempo e o sorvete. Chega uma hora que perde a graça e você vai buscando cada vez mais coisas. E coisas cada vez mais. Pergunta mais constrangedora que você pode fazer pra um cara ou pra uma mina viciada em pornografia é a seguinte: você já viu coisas que te dão vergonha, né? Isso daí talvez seja um outro traço pra distinguir se você é viciado ou não, caso você tenha dúvida. Você já chegou em categorias, em vídeos, em fotos, em historinhas que são bizarras e que você se envergonha de ter usado isso pra tirar algum tipo de prazer? Parabéns, pode apertar aqui, ó. Viciado. Imagine que o cara tranquilo já tá passando ali do seu 1 ano viciado. Ele tá começando a ver vídeos por curiosidade, ele nem acha aquela pessoa do vídeo atraente. Ele tá começando a ver vídeos não pela parte sensual, porque tem alguém bonito fazendo alguma coisa legal. Ele quer ver se aquilo lá que essas pessoas estão fazendo é tão nojento quanto parece. E você vai se dessensibilizando sobre as coisas. Você vai se habituando demais. Você vai tendo que chegar em partes cada vez mais obscuras e específicas, bizarras, às vezes até condenáveis. No final você não tá vendo só uma metidinha, sabe? Uma furunfada. Você tá vendo toda uma construção, todo um cenário pervertido, feito justamente para capturar a sua atenção. Então eles pegam e criam conteúdo sobre tudo que puder. Ainda mais agora que tá tudo liberado. Criando esse tipo de conteúdo tão variado, é como se ele estivesse te servindo um banquete que alguma hora você não vai resistir, vai beliscar alguma coisa que tá em cima da mesa. Por mais tranquilo que você seja, ou mais saudável que a sua psique seja, eles criaram uma roleta que você vai girando e girando e girando quando você entra nesse esquema da procura, da caçada, até que eles vão acertar um ponto fraco seu. Algo que tava ali enterrado dentro de você, algo que é muito específico, algo que às vezes está ligado com trauma, com como você foi criado pelos seus pais, pelo que você presenciou ou não na sua primeira infância. Pontos que geralmente levam você a um caminho pervertido. E eu vou usar a palavra perversão aqui, mesmo podendo ser taxado de moralista, porque
Eu acho que tem gente que precisa ouvir essa verdade. Eu era uma das pessoas que precisava. E psicólogos, psicanalistas, psiquiatras que talvez estejam vendo esse vídeo, não se apeguem. Eu não tô usando ele num tom psicanalítico, remetendo a Freud ou a histeria, a neurose, não. Vamos analisar o que perversão significa no bruto. Tornar-se perverso, corromper, desmoralizar, depravar. A evolução do vício e a evolução dessas produções pornográficas é o caminho da perversão. E talvez você ache que qualquer tipo de mídia em que a pessoa tá sem roupa fazendo alguma coisa seja pervertida. Mas não, a perversão ela é um caminho, transgressão e depravação, não só de quem está fazendo, mas de quem está assistindo. Eu vou dar um exemplo aqui sem citar nomes, porque eu sei que isso é delicado e eu não quero levar um processo. Mas existe uma criadora de conteúdo adulto que tá muito em alta aqui no Brasil. Tentou pedir ajuda uns anos atrás, pelo menos era isso que parecia. Só que agora ela escalou tão grandemente nesse caminho da perversão que ela simplesmente tá corrompendo tudo ao redor dela, inclusive a família. Ela investe muito pesado no tabu da família para vender os seus conteúdos, incluindo pai, nora, filho. Tá vendo que não é o simples ato de ir lá e arrancar a sua roupa, de você ir lá e bater uma nhenheta. Não, isso são coisas que, por mais que elas não sejam grandes virtudes, elas podem ser feitas num nível de normalidade. A perversão é quando tudo isso não é mais suficiente, você precisa colocar uma camada muito apelativa em cima disso. As duas gringas lá fora que ficam competindo sobre quem dorme com mais caras em X horas é um ótimo exemplo disso também. Então, por favor, faça uma competição, bata algum recorde e depois faça piadas sobre os seus pais te apoiarem, faça piadas sobre estar grávida e não saber quem é o pai. Mas não adianta a gente só falar sobre essas mulheres, a gente tem que falar sobre as milhares, centenas de pessoas que bancam essas mulheres, porque são homens e também, em sua minoria, outras meninas que têm o mesmo tipo de perversão. E agora você paga não só para ver, como eu disse, um ato sexual acontecendo, você paga porque essa pessoa está cruzando uma linha, ela tá quebrando um tabu, ela tá acabando com a vida dela, ela tá fazendo coisas que são condenáveis, mas você tira prazer sexual disso. E é aí que tá o meu grande ponto, talvez o maior ponto desse vídeo. A indústria não quer só você consumindo isso todos os dias, passando horas e horas, você sendo recluso, você perdendo foco, a motivação, você adoecendo, se tornando sedentário. Ela quer que você se perverta. E sendo pervertido, quem aí fora vai tolerar você? Fique amaldiçoado, fica trancado no seu quarto, passando suas madrugadas fazendo isso. Você é detestável, ninguém vai suportar você lá fora. Que mulher vai querer você se ela pudesse abrir os seus vídeos e ver o que você guarda na sua galeria? Que namorado ia tolerar você aí, garota, que é viciada em Dark Romance, lendo essas cenas de violência e abuso? No fim, eles vão oferecer esse banquete até eles conseguirem acertar um ponto específico. Um ponto em que você se vicia ainda mais e não só, você fica tão envergonhado que você se sente menor do que o resto. E aí você começa a acreditar que você está fadado, você está amaldiçoado ou amaldiçoada a ser um viciado em pornografia. E essa é a sua nova versão. Eu vou até apagar as velas, porque eu tô quase gerando um acidente aqui. E eu vou deixar a nossa última pra gente concluir o vídeo. O Norman, que é o autor do livro que eu usei de base para esse vídeo, usa o termo neossexualidade. É como se o vício em pornografia, sua habituação a esse tipo de estímulo, criasse uma nova sexualidade para você. É como se modificasse aquele mapa sexual, do prazer sexual, que seria a nossa configuração de fábrica, e colocasse algo antinatural e muito elaborado no meio. A primeira coisa dessa neossexualidade é você entender que você não é viciado em sexo, você é viciado em observar pessoas fazendo sexo. Portanto, você vai se tornar viciado em observar muito uma ação, não executar ela. Então, na verdade, você vai perder anos da sua vida ficando bom em achar vídeos e fotos, não em tocar em alguém, em dar prazer para essa pessoa, em sentir prazer. Você vai se tornando um observador que não tem muita capacidade. E é por isso que isso vai estragar a sua autoestima. É por isso que, se você já é um cara inibido e tímido, se viciar nisso e achar que justifica, já que você não tem acesso à mulher, é na verdade justificar a sua própria derrota. Sem falar na falta de energia e motivação, porque, como eu disse, tudo sai do mesmo lugar. Se você tá gastando energia e dedicação para procurar monografia, você não vai ter isso para outras coisas. Então pode esquecer aí ganhar um shape, conseguir terminar sua faculdade, fazer um curso, uma pós-graduação. O segundo ponto, os seus conceitos centrais sobre o que é sexualidade vão se modificando. Então não é mais sobre fazer amor, é sobre
Ou esse cara legal e bacana que você conheceu, ele não te dá as fortes emoções e nem te objetifica tanto quanto os personagens de livros que você fica lendo. Junte esses conceitos com essa cultura pornificada, esse pornô softcore que tá em todo lugar, e aí você vai ter uma geração que não consegue. Ela não consegue se conectar. Quando ela se conecta, é tudo meio bagunçado, o cara não trata a menina direito, a menina nunca tá satisfeita com o cara, e a gente acaba sem conseguir nada. Terceiro ponto, e eu vou concluir esse vídeo rápido. Esse processo de dessensibilização que você passa, essas coisas obscuras, esses fetiches enterrados lá no fundo que a indústria consegue acessar porque ela oferece vídeos sobre absolutamente tudo que você imaginar, isso vai fazer você se sentir menos merecedor. Então, talvez você até encontre uma namorada, talvez você até encontre um namorado, você vai se sentir sujo, você vai se sentir insuficiente, principalmente se você não conseguir superar essa merda desse vício. Então você começa a achar que você já tá zoado demais. Você começa a achar que você já tá quebrado demais. E você vai se fechando nessa vida. E como eu disse no começo do vídeo, eu tenho coisas muito pessoais pra falar sobre isso, que nem fudendo eu vou colocar aqui para esse bando de hater e gente aleatória. Eu sei que tem muita gente que gosta de mim, mas enfim, acho que vocês entendem. Você tem que superar todo dia, não só a vontade de ir lá e entrar nessa caçada desses conteúdos. Você tem que superar a imagem que você criou de você mesmo, sendo alguém pior do que os normais. E não é todo mundo que passa do ponto. Então, quando você passa, você só se sente pior. E ao invés de querer consertar, você às vezes só quer se afastar e continuar ali na sua falta de sentido, na sua perversão e degeneração. Esse é o vídeo. E tchau.